A paz do Senhor Jesus, tudo bem com os irmãos? Graças a Deus, eu espero que sim. Como sempre, estamos aqui mais uma vez no canal Mensagens Distantes, para que possamos refletir sobre a palavra de Deus. E eu fico muito feliz de estar aqui, sabendo que você também está aí do outro lado, sempre com paciência, esperando uma nova postagem da parte de Deus. Estamos numa manhã linda aqui. Essa mensagem vai estar sendo gravada no domingo. Já faz alguns dias que eu postei uma última mensagem que falava sobre essa temática dos últimos dias. E hoje, mais uma vez, eu venho trazer uma mensagem da parte de Deus aos nossos corações, postar aqui no canal, para você que tem me seguido, para você que tem acompanhado esse ministério. Lembrando que esse ministério ele não é simplesmente mais um canal do YouTube, é na verdade um projeto de Deus, que Deus colocou no meu coração, ministrar também através da internet, para ter um alcance maior de vidas, um alcance maior de pessoas. E o meu objetivo aqui é ser o mais fiel possível à mensagem que Deus coloca no meu coração e está sempre postando aqui para os irmãos. Então, Deus tem incomodado durante esses dias a falar novamente sobre a sua volta, e eu recebi, irmãos, uma mensagem da parte de Deus alguns dias atrás, e eu não poderia deixar de vir aqui e postar novamente aqui no canal aquilo que Deus coloca no meu coração. Só que eu olhei a mensagem, Deus me deu na hora a mensagem, estava lendo a sua palavra, na verdade pedi uma palavra para Deus e o Senhor me mostrou uma mensagem para os nossos dias, uma mensagem específica para os nossos dias, que está no livro de Ezequiel. Eu meio que fiquei ali pensativo se eu deveria entregar essa mensagem naqueles dias, então eu resolvi deixar para mais alguns dias e para confirmar se realmente era o Senhor falando comigo. E agora eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo. Essa semana passada eu recebi uma segunda confirmação. Essa mesma mensagem, essa mesma passagem bíblica, ela apareceu para mim enquanto eu fazia um outro estudo bíblico. Eu estava lendo um estudo bíblico, uma matéria na verdade, de um escritor, e de repente aparece o mesmo versículo bíblico, o mesmo texto bíblico, e ali confirmou que o Senhor queria que eu realmente ministrasse aquela mensagem. Então eu trago hoje aqui no canal essa mensagem para os irmãos, para você que me segue, para você que não me segue. E ultimamente o Senhor tem dado muitas mensagens de despertamento aqui no canal, e eu tenho tido esse cuidado de ministrar sempre aqui para os irmãos, tá bom? Estou gravando no lugar mais aberto hoje. No vídeo passado eu gravei no lugar fechado. Eu não tenho um pouco costume de gravar em lugar fechado, é um pouco até incômodo para mim, mas foi necessário. Mas agora eu estou gravando aqui nesse lugar mais aberto, graças a Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra no livro de Ezequiel, que o Senhor tem me incomodado a ministrar para a igreja, para você que me assiste, seja para qual for o seu credo, mas é uma mensagem específica para aqueles que conhecem a palavra de Deus, a Bíblia cristã. Então, te agradeço por você estar mais uma vez me acompanhando, em nome de Jesus Cristo. Não sai daí, vamos meditar sobre a palavra de Deus e entender o que Deus quer que entendamos nesses dias. Amém? O Old Web Brasil apresenta Mensageiro Distante. Graças a Deus. Bem, sem perder tempo, eu estou aqui com uma impressão do texto bíblico que eu vou ler. Normalmente eu trago essa impressão numa folha Chamex, tá? E porque na verdade é sobre uma versão bíblica chamada Nova Versão Transformadora. Então não tenho essa Bíblia fisicamente, eu tenho ela online, então eu copio ali, imprimo e trago aqui para ministrar para os irmãos, porque eu acredito que é uma versão bem interessante da gente estudar, da gente ministrar. Quando é outra versão que eu tenho aqui, eu então leio o texto na Bíblia Sagrada. Mas no momento eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, num papel aqui que eu imprimi. Resumidamente é isso. Então, quando eu tenho outra versão mais comum, que é a que você tem em casa, eu ministro diretamente da palavra.
diretamente com a Bíblia aqui. Nós vamos ler então em Ezequiel capítulo 12, que é o texto que o Senhor Deus ele me chamou a atenção duas vezes. A primeira vez o Senhor me chamou a atenção para esse texto e eu estudei o texto, mas não ministrei, esperei mais alguns dias para que o Senhor confirmasse. O Senhor confirmou, como eu contei aqui no início, na abertura desse vídeo, e aqui eu vou estar trazendo para a gente entender aquilo que Deus quer para nós através desse texto. Amém? Então, Ezequiel capítulo 12, versículo 21 e 28, que é onde contém o texto que nós vamos ler. Versículo 21 diz assim: Recebi outra mensagem do Senhor. Versículo 22. Filho do homem, você ouviu o provérbio que citam em Israel? O tempo passa e as profecias dão em nada. Versículo 23. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor soberano: acabarei com esse provérbio, e logo vocês deixarão de citá-lo. Agora anuncie-lhes e diz: chegou o dia de todas as profecias se cumprirem. Versículo 24. Não haverá mais visões falsas, nem visões lisonjeiras em Israel. Pois eu, o Senhor, o que eu disser acontecerá. Não haverá mais demora, ó rebeldes de Israel. Cumprirei minhas palavras durante sua vida. Eu, o Senhor, falei. Aí o versículo 26, 27 e 28, para encerrar, diz assim: Então recebi esta mensagem do Senhor. Ele fala pela segunda vez: Filho do homem, o povo de Israel diz, ele fala de um futuro distante e levará muito tempo para que as suas visões se cumpram. Versículo 28. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor soberano: não haverá mais demora. Agora cumprirei todas as minhas palavras. Eu, o Senhor soberano, falei. Amém? Ezequiel capítulo 12, versículo 21 a 28, é o texto que eu acabei de ler juntamente com você. E para que possamos entender o que Deus está nos dizendo aqui, nós que não somos familiarizados com esse texto, porque esse texto é a primeira vez que eu leio ele, não tinha lido esse texto. Se alguma vez eu li, eu não me lembro, mas quando o Senhor me deu esse texto alguns dias atrás, eu fui estudá-lo, vi que é uma mensagem muito forte, então eu esperei que se confirmasse, mesmo se era Deus me mostrando essa mensagem. Agora eu vou falar, após essa segunda confirmação, o que realmente Deus está nos dizendo aqui. Amém? Mas, como sempre, para que possamos entender aqui o que Ezequiel está falando, precisamos entender o cenário de Ezequiel, resumidamente, nesse momento. E o papel dele ali no cativeiro do povo de Deus. Então, eu começo do contexto onde Ezequiel estava, passando um pouco sobre quem ele era e qual era a sua missão e o seu embate, a sua luta nesse momento. Então, o cenário onde Ezequiel profetiza é o cenário do cativeiro na Babilônia. Exatamente. Já fazia aproximadamente 5 anos que ele se encontrava em meio aos cativos que foram levados de Israel para a Babilônia, na primeira e na segunda deportação que Nabucodonosor havia feito do povo. Para quem não sabe, houve 3 deportações, ou 3 levas de israelitas presos para a Babilônia. A primeira aconteceu no ano 605 a.C., a segunda aconteceu em 597 e a terceira em 586, onde culminou com a destruição do templo de Israel.
Então, houve 3 deportações e Ezequiel ele está na segunda deportação, ou na verdade ele foi levado na segunda deportação. E o fato é que Ezequiel está ali no cativeiro, juntamente com o povo. E Ezequiel ele era um sacerdote da linhagem sacerdotal. No entanto, quando nós lemos seu livro, somos surpreendidos com o seu chamado para ser profeta. Embora ele fosse sacerdote, Deus o chama. Na verdade, Deus o estabelece como um mensageiro, como um profeta para o povo que estava ali na Babilônia. E nós observamos o texto que ele ministra ali a um povo, e não era fácil porque as mensagens de Ezequiel eram cheias de enigmas e duras de ouvir naquele momento, mas eram na verdade a mensagem que Deus queria que ele entregasse ao povo. A grande questão é que havia uma epidemia de mentiras que se espalhavam no meio do povo, no meio dos cativos que estavam ali. E essas mentiras, elas se espalhavam no meio do povo e elas manifestavam uma falsa ou uma ilusória sensação de segurança entre aqueles que foram levados cativos. Ou seja, ela se espalhou entre o povo e ela causava 2 coisas. A primeira é essa falsa sensação de segurança entre os cativos e também uma incredulidade com respeito à mensagem verdadeira de Deus para o povo naquele momento. Quem leu o livro de Jeremias viu que no capítulo 29 Deus o orienta a enviar uma mensagem para os que estavam cativos. Ezequiel ele foi contemporâneo de Jeremias, enquanto Jeremias profetizava na terra que havia sido assolada. Quem conhece o texto, o livro de Jeremias, sabe que ele não foi levado cativo, ele ficou na terra. E ele então envia uma carta a mando de Deus para o povo que estava na Babilônia. E Ezequiel, ele está na Babilônia profetizando e ele recebe também essa carta. E então ele estava completamente inteirado a respeito do plano de Deus para aqueles dias. E Ezequiel ele teve que lutar contra a mentira que se espalhava e que trazia uma ilusão de segurança para o povo, uma ilusão a respeito dos seus dias, a respeito do que Deus realmente queria fazer. E Ezequiel também teve que lutar contra os falsos profetas. Mais uma vez aqui a questão dos falsos profetas, que são um perigo não somente para a igreja, mas para o mundo, porque alguém que se diz porta-voz de Deus e fala em nome de Deus é algo muito sério se pensar e ter cuidado. Então, esses falsos profetas, eles eram, na verdade, os causadores dessa epidemia de mentiras que se espalhavam entre o povo. Eles sustentavam essas mentiras e levavam o povo à incredulidade com respeito à mensagem de Deus e uma falsa sensação de segurança com respeito aos propósitos de Deus. Naqueles dias, na verdade, eles viam os propósitos de Deus de forma distorcida devido às mentiras que se espalhavam em meio a eles ali. Então, a mensagem que Deus dá a Ezequiel está no capítulo 12, versículo 21 e 28. Ele recebe 2 mensagens bem específicas. O texto que nós acabamos de ler, que eu li com você, ele se divide no ponto 1 e no ponto 2. Então, ele recebe a primeira parte da mensagem, depois ele recebe uma segunda parte dessa mensagem, que na verdade trata do mesmo assunto. E eram mensagens bem específicas porque era uma resposta de Deus, veja bem, à postura de zombaria e descrença do povo com a sua verdadeira mensagem. A verdadeira mensagem estava na boca de Ezequiel. Ou seja, o que Deus realmente queria que o povo ouvisse estava sendo dito através do seu profeta verdadeiro, que era Ezequiel. No entanto, essa mensagem, devido à interferência dos falsos profetas ou das mensagens mentirosas que como epidemia se espalhavam entre os cativos, impediam que o povo acreditasse e que o povo
colocasse sua confiança e entendesse o que Ezequiel, ou o que Deus estava falando através de Ezequiel. Então, qual era a mensagem naqueles dias? A mensagem de Ezequiel naqueles dias se dividia em 3 pontos. A primeira parte, na verdade, falava sobre o julgamento de Deus com o seu povo, ou na verdade o tratar de Deus com o seu povo. Deus estava tratando com Israel, devido a seus pecados, devido a essa rebeldia. E depois Deus trataria com as outras nações. Você lê o livro de Ezequiel, você vê bem isso. Isso está bem claro no livro. Deus usou os ímpios para tratar com o seu povo, depois trataria com os ímpios. Essa é a primeira parte da mensagem de Ezequiel. A segunda parte era sobre o cativeiro na qual eles estavam. Deus havia dito através de Jeremias, e agora se confirmava através da boca de Ezequiel, que o cativeiro na qual eles estavam duraria por 70 anos. Mas que depois de 70 anos, o Senhor traria o seu povo de volta para repovoar a terra. E a terceira parte da mensagem falava sobre a submissão do povo naquelas terras. Ou seja, o povo deveria aceitar esse fato e submeter a Nabucodonosor, e assim Deus cumpriria o seu propósito para com seu povo no seu cronograma. Então, a mensagem de Ezequiel, ela está apoiada sobre esse tripé que eu acabei de citar, ou seja, esses 3 pontos que o Senhor Deus estabeleceu como o seu propósito para o seu povo e para aquele tempo. Ou seja, Deus estava tratando com o seu povo, Deus estava lidando com o pecado do seu povo, tudo isso no mesmo ponto, que na verdade era o propósito de Deus naquele tempo, e também sobre as nações. Porque o livro de Ezequiel, ele não somente trata especificamente sobre Israel, mas também das nações circunvizinhas ali, ou dos impérios naquele tempo. Deus estava tratando com o mal no mundo naquele tempo. Então Deus sempre trata com o mal no mundo. Em diversas épocas, em diversos tempos, Deus ele se manifesta. Alguns pensam que a história ela não é comandada por ninguém. Na verdade, cada um faz sua própria história. Mas, na verdade, existe também um ser supremo. Deus, ele comanda a história. Eu usei a palavra ser para poder tornar isso um pouco mais compreensível, mas, na verdade, Deus não é um ser, porque ser é aquilo que é criado e Deus é algo incriado. Então, ele não se classifica como um ser. Ele é o criador dos seres, na verdade. E, enfim, o fato é que Deus, ele comanda a história. Ele permite que os homens façam as escolhas, mas ele tem o total controle sobre a história. E, especificamente aqui, Deus estava ajudando a moldar a história do seu povo, porque ele sabia que era através de Israel que ele viria ao mundo. Então é necessário que um cronograma, uma agenda de Deus fosse cumprida, e nesse momento Deus estava tratando com Israel, tratando com o seu povo, a fim de que os seus propósitos messiânicos, e também para a igreja também, porque foi através de Israel que o Messias veio trazendo salvação a todos os homens, e daí surgiu a igreja do Senhor Jesus. Bom, então o texto que eu li, ele é na verdade essa mensagem de Deus para o seu povo. Então nós vamos ler novamente e vamos estabelecer alguns pontos que podem ser aplicados para os nossos dias também. E vamos parar em alguns pontos e fazer alguns comentários para a gente entender exatamente o que Deus está nos dizendo aqui. Então no versículo 21, Ezequiel recebe uma mensagem do Senhor. Ele diz assim: recebi, no versículo 21 do capítulo 12, outra mensagem do Senhor. Então, quando ele diz assim, outra mensagem do Senhor, ele estava dizendo que Deus estava enviando mensagens a ele. E aqui ele recebe outra mensagem do Senhor. Isso é bem claro aqui, nesse versículo 21, que Deus estava conversando com Ezequiel e instruindo Ezequiel no que ele deveria falar. Então ele diz, recebi outra mensagem do Senhor. No versículo 22 fala assim, filho do homem, você ouviu o provérbio que estão citando aí em Israel? Isso aqui é Deus falando com Ezequiel. E o que o povo estava falando? Olha o que Deus continua a dizer. Você ouviu o provérbio que eles estão citando aí? O tempo passa e as profecias
dão em nada. O tempo passa e as coisas não acontecem. Na verdade, esse versículo 22 era uma zombaria do povo em relação à mensagem de Ezequiel. Como eu disse agora há pouco, o povo estava acreditando na mentira, o povo estava na ilusória sensação de segurança devido às mentiras dos falsos profetas, em detrimento da verdadeira mensagem de Deus. Então, o versículo 22 aqui que eu acabei de citar, eles na verdade eram uma fala do povo. Deus estava reproduzindo para Ezequiel o que ele ouviu entre o povo, o que ele estava vendo entre o povo. A zombaria deles em relação às profecias entregues por Ezequiel. Eles diziam, segundo as palavras do próprio Deus, o tempo passa e essas mensagens vão dar em nada. Essa é uma zombaria do povo em relação à mensagem de Ezequiel, que na verdade não era de Ezequiel, era Deus falando através do seu profeta. E eles continuam zombando. E Deus no versículo 23 promete acabar com essa zombaria. Ele diz no versículo 23, acabarei com esse provérbio. Se você está acompanhando na sua Bíblia aí, Ezequiel capítulo 12, versículo 21 e 28. E Deus diz, olha, eu acabarei com esse provérbio. E logo vocês deixarão de citá-lo. Aí Deus promete dizendo o seguinte, agora anuncia-lhes e diz, chegou o dia de todas as profecias se cumprirem. Isso é muito forte aqui. Chegou o dia de todas as profecias se cumprirem. Observe que ele diz assim, chegou o dia. Mas nós precisamos entender que a visão de Deus a respeito do tempo é diferente da nossa. Em referência a esse texto, a esse ponto especificamente, quando Deus fala, chegou o dia das profecias se cumprirem, eu posso citar novamente 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Já citei várias vezes esse versículo e esse capítulo da carta de Pedro, onde Pedro fala, 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Uma referência também ao Salmo de Moisés, o Salmo 90, versículo 4, onde Moisés diz assim, 1000 anos aos teus olhos são como o dia que passou, breves são como algumas horas da noite. É essa a visão de Deus sobre o tempo. Então, se aplicarmos esse conceito aqui, e eu expliquei isso no outro vídeo que está aqui no canal, da visão de Deus a respeito do tempo, Deus mede as coisas diferentes de nós, que Deus pesa as coisas diferentes de nós. E muitas vezes algumas pessoas tropeçam nesse ponto porque esquecem que a visão de Deus não é igual à visão humana, dito na palavra de Deus. Então, aqui Deus está falando sobre o dia em que as profecias e a zombaria dos israelitas a respeito da sua mensagem acabaria. Então, poderia ser que isso acontecesse naqueles dias ou poderia ser que acontecesse daqui a alguns anos. E nós vemos que isso, na verdade, durou, ou seja, o cumprimento dessa promessa de Deus, quando ele disse que acabaria com essa zombaria, durou, na verdade, 70 anos. Ou seja, Deus autentificou a sua mensagem com um cumprimento que durou 70 anos. Resumidamente, 70 anos de cumprimento da palavra de Deus. Aquilo que ele havia dito através dos seus profetas. 70 anos. No versículo 24, ele repreende os profetas, os falsos profetas, que é um grande problema para aqueles que estão atentos à mensagem divina. Os falsos profetas, as falsas mensagens. Versículo 24 ele fala assim, não haverá mais visões falsas, nem previsões lisonjeiras, ou seja, aduladoras, que é uma das características dos falsos profetas. Visões falsas e serem aduladores, bajuladores. É por isso que na outra mensagem, quando eu falei sobre as realidades antes da volta de Cristo, Paulo vai falar que as pessoas procurarão mestres segundo as suas próprias consciências, que falarão aquilo que agradam o seu coração. Então, esses falsos profetas, eles estavam falando palavras agradáveis que traziam a sensação de segurança para o povo que estava no cativeiro, e não era ruim ouvir essas mensagens.
mensagem boa num momento daquele difícil, não era ruim. Quem não gostaria de ouvir uma boa palavra de conforto no seu momento de angústia? Todos nós. No entanto, aquelas palavras de conforto que aqueles profetas estavam entregando para o povo dificultavam ainda mais o agir de Deus. Porque Deus havia dito através do profeta Jeremias, no capítulo 29, depois você pode procurar, que o povo deveria aceitar aquela ação de Deus naquele tempo sobre eles e continuar vivendo as suas vidas. Inclusive ele fala, até dizendo no livro de Jeremias, olha, casem-se, plantem, resumidamente, vivam suas vidas porque o cativeiro não vai terminar agora. Essa era a palavra que foi dita através do profeta Jeremias. E Ezequiel estava inteirado sobre essa palavra. Ele sabia do que Deus havia dito. Mas os falsos profetas dificultavam, dizendo, não, você vai prosperar, Deus vai acabar com esse cativeiro, Deus vai levar o povo de volta e tudo vai acontecer conforme o seu desejo do seu coração. Mas na verdade eles estavam adulando o povo, estavam na verdade falando aquilo que Deus não queria que eles falassem. Era uma palavra boa? Sim, aos ouvidos era boa, mas ao espírito estava destruindo a sua alma. E isso pode ser aplicado em nossos dias também. Em dias que antecedem a volta de Jesus, em dias em que se cumpre fielmente as profecias, e uma delas está em Timóteo capítulo 3, quando fala que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. É o que nós estamos vendo na política, na economia, nas ciências. Tudo é para satisfação egoísta dos prazeres. Esse sistema hedonista que nós vivemos hoje, que não tem a preocupação com a alma do homem, com o bem-estar da família, enfim, na verdade promove ideologias e pensamentos contrários à palavra de Deus. Então, como ainda aqueles que conhecem a palavra de Deus podem enganar o povo? Isso é inaceitável para Deus. E Deus vê isso como uma zombaria. Deus não estava satisfeito com aqueles falsos profetas, porque na verdade só o fato de serem falsos já deixa Deus chateado. Eles não estavam sendo sinceros com o povo, eles estavam adulando o povo, enganando o povo, colocando uma venda em seus olhos e fazendo com que eles acreditassem na mentira. E duas observações eu preciso fazer aqui a respeito desse versículo 24, além dessas que eu já falei, além desse comentário que eu fiz aqui do versículo 24. Você já observou que as pessoas têm facilidade em acreditar mais em mentiras do que na verdade? Ou seja, as pessoas querem que sejamos verdadeiros com elas, mas na verdade quando somos verdadeiros, eles ficam chateados. Então, o que está escrito aqui é que aqueles profetas eles estavam mentindo para o povo, não estavam sendo sinceros com o povo. E o povo aceitava de bom grado, num momento difícil como aquele, aceitava. E isso lhes trazia uma sensação de bem-estar. O segundo ponto a respeito desse versículo 24 é a incompreensão sobre a vontade de Deus. Ou seja, muitas pessoas têm essa dificuldade de compreender a vontade de Deus para suas vidas, ou para o seu tempo, ou para a sua história, enfim. E elas acabam acreditando ou sendo vítimas fáceis de falsas mensagens, falsos profetas, através das suas ilusões que eles promovem, através das suas adulações. E a Bíblia fala isso no Novo Testamento, que muitos serão aduladores e estarão prendendo os outros, quando na verdade, e estarão promovendo liberdade, quando na verdade eles mesmos são servos da sua iniquidade. No versículo 25, o Senhor continua falando, e ele diz assim: pois eu sou o Senhor, o que eu disser acontecerá, não haverá mais demora, ó rebeldes de Israel. O Senhor estava chamando o seu povo de rebelde, por causa da sua zombaria e por causa da sua incredulidade na mensagem verdadeira que ele estava enviando a eles. Deus disse que cumpriria, que aquilo que ele disser
acontecerá. Isso é muito forte. Esse é talvez o ponto mais alto e mais forte aqui, porque fala sobre o zelo de Deus, o poder que Deus tem de cumprir aquilo que Ele promete. Deus, Ele é tremendo aqui quando Ele fala isso. Eu cumprirei as minhas palavras durante a sua vida. Eu, Senhor, falei. Versículo 25 do capítulo 12 de Ezequiel. Eu cumprirei. Só que o povo estava acreditando em mentiras e, pior ainda, zombando dos verdadeiros profetas de Deus. É o que acontece muito aqui na internet. Quantos verdadeiros profetas de Deus são zombados porque falam de coisas que vão acontecer e são chamados de alarmistas, de mentirosos, ao passo que o povo acredita em falsas ilusões de outros profetas. Eu não estou promovendo aqui uma perseguição e uma descrença naqueles que promovem a palavra de Deus. Pelo contrário, estou apenas trazendo um texto a qual Deus Ele trouxe como um alerta para os nossos dias. Nós temos que observar se estamos realmente ouvindo a mensagem de Deus ou a mensagem dos homens. No versículo 26, Ezequiel recebe a segunda parte da mensagem. No versículo 21, ele recebe a primeira parte da mensagem. No versículo 26, ele recebe a segunda parte da mensagem. Como eu falei, essa mensagem que Ezequiel recebe, ela é dividida em duas partes. Do versículo 21 ao versículo 25 é a primeira parte da mensagem. E do versículo 26 ao 38 é a segunda parte da mensagem, tratando do mesmo assunto com o seu povo. Ou seja, Deus estava dizendo a Ezequiel que ele cumpria a sua palavra e era ao mesmo tempo uma resposta à zombaria e à incredulidade do povo a respeito da verdadeira mensagem de Deus. Então no versículo 26 ele fala assim: eu recebi esta mensagem do Senhor. No versículo 27 ele fala assim: filho do homem, o povo de Israel diz: ele está falando de um futuro distante. Levará muito tempo para que essas visões se cumpram. Observe que Deus reproduz mais uma vez aqui a zombaria do povo, porque Deus vê todas as coisas, está em todos os lugares. Olha o que Deus diz aqui, que o povo na verdade estava dizendo, que a mensagem de Ezequiel estava falando de algo que demoraria muitos anos de acontecer, e que levará muito tempo para que suas visões se cumpram. E de fato, algumas previsões de Ezequiel demoraram muito tempo para acontecer. No entanto, a maior parte se cumpriu dentro daquele período de 70 anos. E claro que é um pouco controverso, porque 70 anos é muito, mas na verdade há profecias de Ezequiel que até hoje não se cumpriram. Então imagina só o quanto uma profecia ela pode romper com o tempo. Ela pode acontecer naquele exato momento em que ela é proferida, como pode acontecer daqui a 1 ano, daqui a 70 anos, daqui a 100 anos. Mas o Senhor estava dizendo, olha, o povo está zombando aí, está dizendo que levará muito tempo para que essas visões se cumpram. Portanto, diga-lhes, versículo 28, assim diz o Senhor, não haverá mais demora, agora cumprirei todas as minhas palavras. Eu, Senhor, soberano, falei. Versículo 28, a parte B. Então, mais uma vez, o Senhor, ele autentifica aqui a sua capacidade, o seu poder soberano sobre cumprir aquilo que ele mesmo diz. Ou seja, isso é uma repreensão da parte de Deus. Todo esse texto é uma repreensão da parte de Deus e um alerta para o seu povo, para não duvidar da sua palavra, embora muitas vezes já seja desconfortável, é a verdade que salva a alma do homem, que promove uma confiança verdadeira, que traz vida e salvação. Então, lembrando que esse texto veio a mim a primeira vez e eu resolvi deixar um pouco, podemos dizer assim, de molho, mas depois o Senhor me trouxe novamente esse texto e eu agora estou compartilhando com você para nossa edificação, para nosso alerta, para nossa reflexão a respeito dos nossos dias, a respeito do que Deus ele
tem pensado a respeito do seu povo, a respeito como o seu povo tem reagido. Enfim, resumidamente, a mensagem é: não duvide do zelo de Deus, não duvide do poder de Deus, não duvide da verdadeira mensagem de Deus, e tenha cuidado com os falsos profetas. Tenha cuidado com mensagens que estão fora do cronograma escatológico para os nossos dias. Não se esqueça, estamos nos últimos dias. Jesus está voltando. Amém? Então, essa é a mensagem de Deus que eu queria trazer para você. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu não tenho o costume, ou na verdade o tempo, para postar semanalmente mensagens aqui. Mas sempre que o Senhor Deus tocar no meu coração, eu vou vir aqui postar uma mensagem da parte de Deus para você. Te agradeço por você compartilhar essas mensagens. Continue compartilhando. Você tem liberdade de comentar também, deixar seu like. E assim você me ajuda a cumprir o meu chamado. E também você ajuda outras pessoas também, quando você compartilha, a receberem essa mensagem de Deus. Compartilhe sempre a mensagem de Deus. Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.